trago... Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, aqui na sua rádio Savana 100.2, onde comentamos sobre os principais assuntos que marcaram a semana. É um programa com repetição nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. E também pode ver a versão impressa no nosso diário, o Mediafax. Fernando Lima, boa tarde. Estamos cá nos nossos estúdios para mais um programa. Num mês em que o país está a ser muito atacado pelas cheias e vem aí mais 5 ciclones, Fernando. Mais 5 ciclones e mais pelo menos 60 dias dentro do período das chuvas. Portanto, nós não sabemos quantos ciclones estão alinhados para atingir Moçambique, mas isto só confirma aquilo que os cientistas já disseram há alguns anos atrás, que nós somos de facto um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas, e isto que nos está a acontecer assim o prova. Basta ver as imagens das descargas das chuvas e nós vemos a quantidade de água que cai em poucos minutos, e isto não há aterro, não há ponte, não há estrada, não há casa que pode resistir. Portanto, às vezes nós ficamos um bocadinho precipitados a apontar dedos, mas há fenómenos que nós temos que compreender. Nós já falámos aqui várias vezes no programa. É recorrente usarmos o exemplo do aterro de Chicombane antes da cidade do Xai-Xai, mas ele foi todo revisto, a sua configuração foi toda revista depois das cheias de 2000, exatamente porque para estar preparado para uma cheia daquela magnitude, para deixar circular as águas, a água naquele vale muito vulnerável. É um tema, o principal tema que vamos abordar aqui neste programa, as consequências da tempestade Ana. Vamos comentar sobre o julgamento das dívidas ocultas e algumas movimentações na bacia de Rovuma, e também sobre a posição do Moçambique no índice de percepção da corrupção. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é o acidente rodoviário na Zambésia. Bem, eu trago de novo à colação o acidente de Mopeia, que vitimou 28 pessoas, não porque ele não foi suficientemente noticiado, mas por causa de alguns pormenores, detalhes que me parecem importantes à volta deste acidente. Para além das infrações de trânsito, para além do excesso de velocidade, para além do excesso de passageiros, para além de passageiros ilegais na carlinga de um caminhão de transporte comercial, acho que este acidente expôs esta contradição, que o Governo também já se apercebeu, entre as estruturas de governação que estão implantadas nas províncias, nomeadamente Secretário de Estado e Governador. E este caso, vimos os dois dirigentes um pouco sem saber o que fazer, não obstante ter havido um denominador comum, que pelo menos nas férias estavam de acordo. Portanto, os dois estavam de férias quando aconteceu o acidente. E foram muito pálidas as reações políticas de responsáveis políticos a um acidente com esta dimensão. O que levou muita gente, sobretudo nas redes sociais, a fazerem comparações do acidente que aconteceu na Manhissa e aquilo que estava a acontecer na Zambésia. Na Manhissa houve outro tipo de reações e em Mopeia um outro tipo de reações. Sim, e assim, infelizmente, quando há este tipo de situações próximas da capital, claro que a reação é outra. O Governo Central e as pessoas ligadas ao Governo Central
tem outra capacidade de resposta. Há também maior pressão sobre as entidades que supervisam este tipo de situações para intervirem no local. A mim custa-me acreditar que Pio Matos, uma pessoa muito experiente, uma pessoa que inclusivamente está na posição de governador porque tem um mandato popular, não é uma pessoa que foi indicada pelo Presidente da República, dizer ou achar que a sua presença no local era só para se mostrar. Ele está muito equivocado e o mais grave é que ele próprio sabe que está equivocado e a sua resposta era uma resposta esfarrapada. Houve erros que foram cometidos no local do acidente que, com um responsável com capacidade de decisão, não seriam cometidos. Faz algum sentido quando a maioria das pessoas falecidas eram da zona de Mupeia, Chimoara, Caia, serem mandadas para 100 km para trás, para virem 100 pessoas, ou 100 pessoas não, para virem famílias fazerem um percurso de 100 km para reivindicarem os seus mortos, para regressarem 100 km de novo para o sul. Não faz sentido, mas há alguma capacidade hospitalar em Chimoara, em Lualua e sobretudo em Caia para acorrer, mesmo capacidade de frio, para albergar os cadáveres. Portanto, mas estas situações exatamente são geridas por pessoas que têm essa capacidade. Porque, a aplicar-se a perspectiva do governador da Zambésia, então é muito ridículo que o primeiro-ministro foi a Nampula, o ministro da Agricultura foi a Tete e o ministro das Obras Públicas foi a Zambésia. Eles não vão lá para sair na televisão. Eles vão lá porque, são representantes do Conselho de Ministros, são representantes do Presidente da República e quando eles tomam uma decisão que é preciso tomar na hora, essa decisão vai ser cumprida. E foi assim no IDAI. Os ministros ficavam no aeroporto, o aeroporto era, digamos, o comando operacional de toda a operação do ciclone e decidiam, caso a caso, on the spot, ou seja, no local onde estão a acontecer os eventos e onde é preciso tomar decisões. Portanto, não é esta coisa de acenar à população, de sair na televisão. Mas o Pio Matos sabe muito bem que é assim e sabe também que foi uma grande gafe ele não ter estado presente e não terem estado presentes pessoas à altura de fazerem uma boa gestão de um acidente. É assim, tomarem decisões ali. Um acidente é um acidente. Como se costuma dizer, aconteceu, mas há uma série de decisões que se tomam que minimizam as consequências e dão resposta a situações que são precisas resolver no momento. Por exemplo, não se restitui a vida a pessoas que estão encarceradas nos carros, mas enquanto as pessoas permanecerem encarceradas nos carros, isto é uma chamada de atenção da nossa incapacidade de dar uma resposta a uma situação tão dramática como esta. Temos pessoas que nem sequer podem ser retiradas dos escombros de um acidente. Ora, se houver uma pessoa que tem capacidade de decisão, não é preciso ser um PhD para vir explicar como é que se faz o desencarceramento de uma pessoa que ficou nos escombros de um caminhão acidentado. Portanto, são estes pormenores que eu acho que exigem reflexão e, apanhando, digamos, um pouco a embalagem sobre o acidente, na mesma diapasão,
me parece que foi muito temerário, precisamente por uma atitude demasiado voluntarista. O acidente dramático que ocorreu na ponte de Revuboe, quando não havia condições para, digamos, a cabeça da gestão da província de Tete estar no meio de uma tempestade a enfrentar todo tipo de riscos. Não é por causa... É um voluntarismo. Exatamente. Não é por ficarem no meio da tempestade que vão ser mais respeitados, porque nas circunstâncias em que se fizeram ao local deste desastre natural, as consequências podiam ser muito mais graves do que aquelas que foram, porque exatamente não sabiam as condições que iam encontrar no local. Muito bem, Fernando Lima, vamos exatamente falar da tempestade Ana, que está para ter a sua passagem em Moçambique com grande fúria nas províncias de Tete, Nampula e Zambésia. Fernando Lima, aqui duas importantes pontes. A do Revuboe, que viu o seu tabuleiro central a ser arrastado, e também ali no rio Lucungo, que os solos que dão o acesso ao tabuleiro também foram arrastados. Há uma palavra que marca muito os discursos políticos em Moçambique: resiliência. Não passa disso. Bem, é assim, nesta altura, qualquer comentário crítico sobre o que aconteceu deve ser reservado. Porque nós não somos técnicos. Este tipo de acidentes reveste uma complexidade que nós não temos para analisar, e, por outro lado, não sabemos se as pontes ruíram por deficiências de fabrico ou porque neste caso a fúria das águas era tal que a ponte vacilou em algum sítio. De qualquer forma, os reparos têm que ser feitos. Não tanto na ponte do Revuboe, porque as reparações que foram feitas nessa ponte foram reparações muito pontuais. Não foi feita qualquer reparação de fundo. E aquilo que aconteceu no Revuboe foram o tabuleiro saiu do lugar, ou foi arrastado pelas águas, porque os pilares desse mesmo tabuleiro pura e simplesmente desapareceram. Ora, os pilares do tabuleiro não foram alvo de nenhuma intervenção recente. E se conseguiram resistir, se não me engano, às cheias de 2019, isto há alguma indicação para dizer estas cheias foram, ou a força das águas, a violência da corrente era muito maior daquela que aconteceu em 2019, e quer-me parecer que os técnicos estão à altura de determinar se foi isso mesmo que aconteceu. A questão dos encontros da ponte em Maganja da Costa, e eu devo dizer que esta área de Nantes, Malé é uma grande planície em que a ponte e o aterro e os vários aterros que dão acesso às pontes e aos pontões desta área são completamente intrusos nesta planície. Significa o seguinte, que a estrada e as pontes não estão implantadas em solo natural. É tudo feito, digamos, por deslocamento de solos e por obras de arte em betão, o que significa que são estruturas muito mais vulneráveis. Mas aqui o ponto onde eu queria chegar é que, analisando várias pontes que ficaram danificadas, na maior parte dos casos não são os tabuleiros das pontes que ficam danificados. As pontes ficam no ar
São os acessos. Os acessos, é pelos acessos que as pontes são corroídas, o que nos leva a outra constatação decorrente das calamidades naturais, que é a questão dos tetos. Todas as novas construções, onde se verificam os maiores danos, tetos. Ora, sobretudo centros de saúde e escolas. Escolas. Não pode ser tanta coincidência que só os tetos é que são danificados. E aqui eu sinto-me mais à vontade para falar. Eu estive num seminário com muitos técnicos especialistas destas questões, em que este assunto foi debatido. Aliás, este encontro foi promovido pelo Ministério das Obras Públicas e foi dito em alto e bom som que na maior parte destas construções os empreiteiros não respeitam os materiais de construção que estão indicados para este tipo de edificações. Ou seja, também aí levantam outro problema, Fernando Lima. Onde é que está o fiscal e onde é que está o dono da obra? Porque o fiscal é pago para verificar todos esses itens. Exatamente. Aí vamos ao outro ponto. É porque não há uma responsabilização correta na maneira como se fazem estas obras, e é preciso que tenham desabado dezenas e dezenas de tetos para que estes assuntos comecem a ser atacados. E aqui há dois problemas. Um, que é o revisitar dos materiais de construção utilizados, o revisitar da resistência dos materiais de construção que devem ser utilizados. Ou seja, face aos maiores impactos destes desastres, todos estes manuais e todas estas tabelas de materiais de construção têm que ser revistos. Mais a evolução das técnicas também introduz novos materiais de construção, e estes manuais e estas tabelas têm que ser atualizadas. Mas não é por aí que começam os problemas. O problema é que nem nestas tabelas, nem as tabelas desatualizadas, os padrões de construção, os padrões de materiais de construção não são respeitados, e por isso, e mais, há sempre aquela comparação, que é uma comparação embaraçosa, que o edifício colonial permanece e o novo edifício a que voa, inclusive muros. Portanto, não é habitual os muros caírem pela força do vento. Por exemplo, eu fiquei muito admirado quando caiu aquela parede da piscina do Zimpeto, mas também percebi muito bem a explicação que foi dada. Não havia qualquer travejamento de betão para proteger aquela parede. Portanto, era uma construção de blocos uns em cima dos outros, e isto criou uma barreira exposta aos elementos da natureza, nomeadamente os ventos. Portanto, foi fácil derrubar uma parede sem qualquer escoramento, vigamento, travejamento. E ainda falando das escolas, dos hospitais, dos tetos e também das pontes que ficam suspensos, o maior drama, Fernando Lima, ainda pode estar a caminho. Há uma tempestade que é esperada neste fim de semana. Ana foi a primeira tempestade a atingir o território. 4 a 6 ciclones estão previstos para a região até o final de março. Falamos um pouco no princípio do programa sobre isso. Temos que estar preparados para enfrentar estas situações. A prevenção é importante. Eu não me queria antecipar a uma análise mais aprofundada sobre
o que fazer e como fazer e se estamos de facto a conseguir resistir a estas intempéries ou não. Mas, por exemplo, ao longo do Zambeze, e o Zambeze provavelmente é um dos rios mais perigosos que nós temos em Moçambique por causa dos seus caudais, nos últimos anos há muito menos desastres fatais ao longo do Zambeze, mas também me quer parecer que isso pode ser resultado de uma boa gestão da HCB. Por uma exemplo, combinação. nessas cheias, o Rovube e o Shire despejaram muita água sobre o Zambeze e a HCB não abriu ainda as comportas, o que talvez possa ter concorrido para minimizar alguma situação. Absolutamente. Eu sou um privilegiado porque recebo estes boletins meteorológicos diários, recebo também os boletins hidrológicos que são feitos 3 vezes ao dia e claramente é claro que se não houvesse Cahora Bassa, neste momento teríamos uma tragédia imensa ao longo do Zambeze, porque a barragem de Cahora Bassa consegue compensar as descargas muito rápidas que neste caso foram feitas pelo Rovube e pelo Shire. Falou-se pouco do Shire, mas o Shire tem débitos muito maiores do que o Rovube. Portanto, sobretudo quando recebeu muita água daquela barragem lá de cima de Malawi. Embora essa história da barragem do Malawi não está bem contada. Não houve nenhuma barragem que ruiu. Havia trabalhos relacionados com a barragem, com o canal de acesso, com uma ensecadeira, e esses trabalhos preliminares é que foram afetados pela água, e esses trabalhos de terraplanagem que foram feitos é que foram destruídos pela força da água. Não houve nenhuma barragem que foi destruída pelas se não me engano chama-se Capixira. A barragem do Malawi não foi afetada, porque também, e acho que isto é importante, nesta situação de cheias, de tempestades, há toda uma série de boatos, até de imagens que são distribuídas e que depois não correspondem à verdade. Por exemplo, circulou intensamente a destruição de um grande aglomerado de casas que foi identificado como um posto de saúde em Angoche. Foi uma situação que não aconteceu sequer em Moçambique. Eram imagens que não eram de Moçambique. Mesmo a ponte do Lucungo circularam imagens. A ponte do Lucungo circularam imagens dizendo que a ponte já era. Já não existia. Portanto, já não existia a ponte sobre o Lucungo em Mucuba. E, portanto, foi preciso confirmar que isto não se verificou, embora estivesse muito próximo de ter acontecido. Mas outro fenómeno importante, por exemplo, ao longo do Zambeze há muitas ilhas de grande dimensão e que a população utiliza para fazer machambas. E a população, nos últimos anos, por pressão é preciso que se note, tem sido retirada dessas ilhas, o que diminui muito a possibilidade de vítimas nessas áreas, e essas áreas são densamente... Teria sido isso, Fernando Lima, determinante para que tenhamos poucas mortes. Agora vamos a 2 dezenas, pouco a pouco vão se encontrando pessoas quando as águas vão baixando. Mas também a educação foi determinante. Eu tenderia a dizer que sim, mas eu diria também que este é um prognóstico reservado, porque ainda é cedo para dizer se uma cheia ou cheias desta magnitude teriam outros números de vítimas, e se o pouco número de vítimas se deve ao caráter preventivo e à educação que as próprias autoridades
ligadas aos fenómenos das calamidades naturais fizeram anteceder a eclosão destas tempestades. Esse Task Force que foi nomeado pelo governo, Celso Correia Ntete, primeiro-ministro para Nampula e o ministro das Obras Públicas para Zambésia, acha que foi bem conseguido? Eu diria que ainda é cedo para se fazer qualquer avaliação. A ideia é de dar capacidade de decisão a situações in loco que precisam de resolução, mas ainda é muito cedo para dizer que foi um sucesso ou que foi um grande fracasso. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema, vamos olhar para o julgamento das dívidas ocultas que corre na BEO, também corre em círculos reservados, de que está em curso um lobby para afastar Armando Guebuza da tenda que julga esse caso, que no alegado esforço para evitar danos reputacionais, sobretudo políticos, no campo de Filipe Nyusi, o atual chefe de Estado. A ideia que se diz é que levar Guebuza para um fórum especial, sem a presença de mídia. Mas, Fernando Lima, é preciso lembrarmos um pouco que em ocasiões anteriores, tanto na Assembleia da República, nas sessões do Conselho de Estado e também nas sessões do Comitê Central, as intervenções de Guebuza não tiveram assim grande impacto. Acha que na BEO, presencialmente, teria um grande impacto? Bem, os públicos são diferenciados. O público nas instituições mencionadas é um público muito específico. São, sobretudo, militantes do Partido Frelimo, que são condicionados pela disciplina partidária e também por muita oportunidade política, ou seja, aqui aplica-se muitas vezes o princípio rei morto, rei posto, ou seja, nós estamos para apoiar o atual líder, o antigo líder já era, e portanto, independentemente de todas as ossanas que foram dedicadas ao presidente Guebuza, o que é certo é que há um novo líder e digamos, a fauna acompanhante bate palmas, sobretudo ao líder que passa, não ao líder que passou. Portanto, essa é a conjuntura específica quando Guebuza fala no Comitê Central, quando fala no Conselho de Estado e quando falou na Assembleia da República. Aqui é um outro fórum completamente diferente. E a questão é, as pessoas que estão a tentar condicionar a sua deslocação à ABO sentem-se inseguras porque não sabem qual vai ser a reação de uma audiência que não é condicionada ao Partido Frelimo. É o público, em geral, que estará a ouvir o antigo presidente. E aí jogam muitos outros fatores. A capacidade de expressão do antigo presidente, os seus argumentos, a maneira como falar, a maneira de falar, a maneira de expor os seus argumentos. Ou seja, é um outro cenário completamente diferente. Por exemplo, ontem quinta-feira, eu ouvi um advogado. Quanto a mim, me parece que havia aqui um conflito de interesses, uma vez que é o advogado que defende uma das rés no processo, que teceu grandes considerações muito para além das questões de natureza legal a propósito do julgamento. E ele veio com uma narrativa que me parece que é uma narrativa muito colada às pessoas envolvidas no escândalo. Quer dizer assim, tudo bem, há pessoas que se aproveitaram, há pessoas que desviaram dinheiro, há pessoas que se aproveitaram, mas isto não pode ser pretexto para
destruir um projeto, para desqualificar um projeto que foi bem conseguido, que era um projeto que servia os interesses do país. E eu não me admiraria que esta fosse a argumentação, ou seja, o objetivo do presidente Guebuza argumentar em tribunal. Aliás, foi essa a sua linha de defesa na Assembleia da República, não obstante muita água passou debaixo da ponte. Ou seja, quando o presidente foi à Assembleia da República e disse perentoriamente que se tivesse que fazer, faria exatamente de novo, não me parece que na BO vá repetir esse discurso, porque hoje os moçambicanos sabem muito mais coisas que não sabiam quando ele foi que não sabiam na altura, e mais, sabem as coisas com muita clareza, porque determinados desvios, falcatruas, fraudes, crimes foram revelados pelos próprios protagonistas destas situações. Então, a conjuntura é diferente, mas eu percebo, por um lado, esta decisão do presidente dizer eu quero falar, porque, aliás, não é ele o único a dizer isso. Todos os outros, e a pessoa mais eloquente foi António Carlos do Rosário, que achou que estava a falar para toda a nação e que estava a dar as explicações à nação do que é que ele fez e de como se comportou em todo este projeto. A outra parte irónica é que este desejo, a ser verdade que é o desejo do presidente Guebuza, não tenho muitas indicações que não seja verdade, porque está muito dentro da sua lógica, da sua forma de ser. Da sua forma de ser, mas as pessoas à sua volta e que o tentaram proteger, por várias vezes tentaram tirá-lo do cenário da BO, tentaram mesmo fazer que ele não fosse um declarante. Aliás, o forcing sobre Filipe Nyusi para comparecer na BO é para estabelecer, do meu ponto de vista, claro, é para estabelecer exatamente uma situação de paralelismo entre o atual chefe de Estado e o antigo chefe de Estado. Estou seguro que se Guebuza não estivesse mencionado para comparecer na BO, não haveria pressão idêntica para que Filipe Nyusi comparecesse na BO. Olhando nesse último ponto da pressão, o tribunal chamou o antigo ministro do Interior, Alberto Mondlane, para explicar com algum detalhe como é que funcionava o comando operativo, deixando de fora Fernando Lima, aquele que era o coordenador do órgão na altura dos fatos. Isto não tem este potencial de consolidar a percepção de que o tribunal protege Filipe Nyusi? Em termos de percepção, claramente, porque inclusivamente sabemos da muito menor participação do ministro Mondlane na preparação do projeto de defesa costeira. Inclusive, o protagonismo do ministro do Interior seria muito maior se o plano inicial fosse cumprido, nomeadamente que o Ministério do Interior também colocasse à disposição do projeto pelo menos uma empresa tutelada pelo Ministério para estar ligada a este na altura não conseguiu, que era desenvolvimento. E, infelizmente, a DALO, infelizmente para os mentores do projeto, a DALO já estava ferida de morte e nunca foi uma hipótese viável de se juntar ao projeto, e isto diminuiu muito o protagonismo do Ministério do Interior no projeto, e logo
em todas estas reuniões preparatórias, digamos, a luz do Ministro do Interior era muito menos fluorescente que a do Ministro da Defesa, que assumiu um assinalável protagonismo na implementação do projeto. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar um pouco a situação do Cabo Delgado, um pouco da bacia de Rovuma. Fernando Lima, Patrick Pouyanné, que é o boss da Total Energy, deve escalar Kigali e depois Maputo nas próximas semanas. Acha que esta ida a Kigali pode corresponder à indicação de que Ruanda pode envolver-se profundamente na segurança do projeto de gás na área 1 da bacia de Rovuma? Tudo indica que sim. Vejamos o que está a acontecer em Cabo Delgado. A força ruandesa, que é, sem dúvida e sem controvérsia, a força mais bem preparada e a força mais numerosa que opera na província de Moçambique, está confinada apenas a 2 distritos, os 2 distritos ligados aos projetos do gás. 2, há também indicações que a alta entidade para a política externa da União Europeia, que já está em Moçambique, vem aqui para discutir questões de segurança ligadas a um potencial apoio à força ruandesa que está estacionada em Moçambique. Portanto, faz sentido que haja estas movimentações, porque também não está afastada a hipótese de a Total retomar as suas operações no segundo semestre deste ano, de 2022. Logo, as operações não começam do nada, há preparativos, há decisões de natureza política que têm que ser tomadas e, portanto, faz todo sentido que o PDG da Total venha a Moçambique e a Kigali para discutir estes pormenores. Mas nunca foi totalmente desmentido o envolvimento da França na manutenção da força ruandesa em Moçambique, não obstante... Então, isso pode significar que existir essa possibilidade de a União Europeia pagar um cheque a Ruanda, isto via França. É a França que leva o dinheiro, entrega a União Europeia e a União Europeia entrega o Ruanda. Este esquema, a equação é essa. Penso que para a França fugir um pouco. Sim, penso que a equação é bastante mais sofisticada. Penso que, inclusivamente, funciona por via de ajudas indiretas ao desenvolvimento no Ruanda, que depois podem ter estas desmultiplicações e ir parar a um orçamento de defesa do próprio Ruanda, gerido a partir do próprio Ruanda. Há investigações nesse sentido, nomeadamente de determinados items orçamentais no Ruanda estarem inflacionados, e pensa-se que essa ajuda para determinadas alíneas do orçamento ruandês eventualmente não são dinheiros específicos para aquela linha de apoio, mas são exatamente para financiar esta operação externa. É preciso nunca perder de vista que a presença de 2.000 homens no terreno, bem equipados, bem alimentados, tem um custo muito elevado
e o Ruanda não é propriamente uma grande potência, não é um país com muitos recursos, antes pelo contrário, é um país muito pequeno, com recursos muito limitados e, portanto, não pode fazer este brilharete por si só de manter uma força no exterior sensivelmente há meio ano, sem expressar qualquer problema de natureza financeira quanto a esta grande presença, porque são necessários meios logísticos muito sofisticados. E para Maputo, de certeza, são garantias de segurança, um novo calendário para o início do projeto na bacia do Rovuma. E aqui também já não há espaço para o Moçambique diga que não, somos nós que vamos garantir aquele projeto, a segurança naquele projeto. Já falhamos 2 vezes naquele outro plano, Fernando. Bem, eu espero que não haja mais nenhum escândalo, mas isso também não me parece que seja apenas uma responsabilidade de Moçambique. Acho que todos os intervenientes e todos os atores nestes projetos aprenderam do passado e seria dramático se algo fizesse reverter o desenvolvimento deste projeto. Portanto, mas há questões muitas vezes que são difíceis de prever. Veja-se a situação dramática de Palma, que o ataque à vila se deu exatamente no mesmo dia em que a Total anunciou o reinício das atividades em pleno no projeto do gás. E neste momento, Fernando Lima, a situação parece calma, não há agora grandes notícias de grandes ataques nem de um nem do outro lado. Sobretudo na zona controlada pelo Ruanda, e isso é importante, porque noutros distritos onde estão as forças da SADC e porque claramente as forças da SADC não estão presentes em número suficiente, nem estão presentes de acordo com o plano pré-estabelecido, têm sofrido muitos ataques. A região tem sido alvo de ataques frequentes. Estou a falar do distrito de Macomia, do distrito de Nangadi e também um pouco no distrito de Moeda. E ainda falando da visita desta alta entidade da União Europeia, Joseph Borrell, há também indicações de que poderá ser paga pela União Europeia a fatura do Botswana em Nangadi, Fernando. Aí há um debate mais alargado. A ideia não é apoiar um contingente específico. A ideia é de estender determinadas linhas de apoio a todo o contingente da SADC que está em Cabo Delgado. E, portanto, tem-se estudado essa possibilidade e em que termos pode ser oferecido este apoio sem que haja uma violação dos princípios que estão estabelecidos para o apoio a este tipo de missões. Borrell vai a Catembe no domingo, na tarde de domingo, para visitar a missão da formação militar da União Europeia, que está a formar moçambicanos, e são esses as forças moçambicanas que vão atuar em Cabo Delgado numa situação pós-forças externas, Fernando. Exatamente, aliás, já há forças formadas numa primeira fase, embora hoje está tudo integrado, mas numa primeira fase a força de treino era apenas circunscrita a instrutores portugueses. Neste momento já há companhias formadas pelos instrutores portugueses que estão a atuar em Cabo Delgado. A ideia é
que este contingente, que agora faz formação com, digamos, o rótulo União Europeia, forma em 2 anos 11 companhias de tropas especiais, nomeadamente Rangers e fuzileiros. E, sim, é esta força que é suposta de providenciar serviços de segurança de qualidade em Cabo Delgado, depois da retirada da Força Internacional, que neste momento também está a atuar em Cabo Delgado. Para não acontecer aquilo que está a acontecer no Afeganistão, Fernando. Exatamente. Bem, eu acho que saída das tropas internacionais e o regresso. Devemos estabelecer as diferenças, dadas as dimensões de ambos os conflitos, mas a mensagem está lá. Vários grupos jihadistas têm deixado mensagens na população exatamente para dizer não é com as forças internacionais que nós queremos lutar, nós queremos atacar as forças moçambicanas, porque é aí que temos as nossas diferenças e, portanto, estamos à espera que a força internacional saia. Muito bem, vamos olhar para o nosso último tema, que é Moçambique está a marcar passo no índice de percepção de corrupção, da transparência internacional, mesmo Fernando Lima com o início desse julgamento das chamadas dívidas ocultas. Acha que é este braço de ferro que a PGR está a fazer para trazer Manuel Chang a Moçambique, em vez de ser extraditado para Nova Iorque, que pode estar a transmitir a ideia de que Moçambique ainda não está comprometido na luta contra a corrupção? Bem, há um poeta que em algum momento escreveu: por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Portanto, não é por haver julgamento na BO que vai acabar a corrupção. É um esforço na direção certa, terá o seu impacto. Isto é um incentivo para outras instituições, para outras forças tentarem fazer também, digamos, as limpezas nos seus próprios sótãos e armazéns, mas ainda fazemos muito pouco. E, sobretudo, e parece-me que isto é mais grave, nós enfrentamos este desafio de a corrupção se tornar algo endémico. E isto é muito perigoso, porque cria este sentimento nos cidadãos que tudo que nós fazemos, todas as iniciativas, têm que ser feitas de uma determinada maneira, onde existe sempre o elemento de ilicitude, sempre que se quer um serviço, um documento, um bem, uma licença, e isto é muito mau. Hoje, todos nós acompanhamos, recebemos telefonemas diários de nossos amigos e conhecidos, exatamente a perguntar-nos quem é a pessoa que conhecemos num determinado sítio para tratar, sítio, porque temos a expectativa que só assim é que o nosso interesse e o nosso problema vai ser resolvido, não que eu compareço numa determinada instituição, serei bem recebido e o meu problema vai ser encaminhado corretamente. E, aliás, neste julgamento das dívidas ocultas, há muitas evidências, por exemplo, que as casas de câmbios foram utilizadas para lavar dinheiro. Essas mesmas evidências, Fernando Lima, surgiram há mais de 20 anos, ao quando do julgamento do Carlos Cardoso e também do BCM, e não aconteceu nada. Isto vai em linha com o que dizia que não é por morrer uma andorinha que acaba por primavera, Fernando. Exato, mas no sentido oposto, notamos que nos últimos 2-3 anos tem havido uma mão muito pesada sobre as casas de câmbio, por isso mesmo elas que surgiam como cogumelos, por exemplo, na cidade de Maputo,
na cidade de Maputo, E uma casa de câmbio em cada esquina. Antes das casas ou depois das casas de câmbio, só os stands automóveis em segunda mão. E também são, como provou a recente operação das alfândegas, também são uma forma de lavagem de dinheiro por via da importação com isenções das viaturas de segunda mão. Mas há um esforço que está a ser feito na questão da lavagem de dinheiro, que é uma preocupação internacional também do FMI. Não é por acaso que o Banco de Moçambique anda de mão pesada em tudo que é indício, não vou dizer evidência, indício de lavagem, o que muitas vezes torna mais difícil as operações comerciais através da banca, porque há todo um clima de suspeição que depois prejudica a celeridade das operações financeiras através exatamente das suas instituições especializadas, como são os bancos. Muito bem. Flávio Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, onde comentamos sobre a tempestade Ana, que arrasou o parte das províncias da Zambésia, Nampula e Tete. Comentamos sobre a situação de Cabo Delgado, olhamos para esta visita que pode acontecer do CEO, do presidente da Total Energia, que explora um projeto na bacia do Rovuma. Olhamos também para o índice de corrupção da transparência internacional. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos e Leque Vilanculos. Encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.